Distanciamento social controlado, aumento no número de casos da Covid-19 força Alagoas a regredir de fase. Novas vacinas devem chegar ao estado ainda essa semana. Falando em vacina, o Brasil está caminhando para um imunizante 100% nacional. E por causa do surgimento das novas variantes, tem muita gente com dúvidas sobre como se proteger. Uma especialista esclarece isso para a gente. O Bora Nordeste está no ar. Olá, bom dia. O aumento no número de casos da Covid-19 obrigou Alagoas a regredir nas fases de distanciamento social controlado. Agreste e Sertão estão na fase vermelha e o restante do estado na laranja. Por causa disso, novas medidas restritivas foram impostas. Essa decisão, claro, foi muito impulsionada também por conta da ocupação dos leitos de UTI em Alagoas, que superou a casa dos 80%. Para falar sobre essa mudança de fase, a gente está aqui com o secretário estadual de saúde, Alexandre Aires. Secretário, não era uma atitude que o governo gostaria de tomar, pelo que o senhor falava, pelo que o governador tomava, mas as circunstâncias acabaram tornando essa mudança inevitável. Isso, Henrique, o momento é muito duro e a gente vinha já pedindo a colaboração da população alagoana, pedindo o cumprimento dos decretos por parte dos bares, restaurantes e outros comércios, mas infelizmente chegamos num momento de definição onde a gente precisa continuar ampliando a nossa capacidade hospitalar sem correr o risco de colapso. Então, com o crescente aumento no número de casos, com um crescente aumento no número de óbitos, a gente foi obrigado a tomar essa medida restritiva e tentando, num equilíbrio, para não prejudicar os segmentos econômicos, ainda permitimos o funcionamento até às 20 horas durante os dias da semana, suspendendo somente no final de semana, diferentemente de outros estados que decretaram fechamento total. Então, o que a gente quer é a compreensão dos segmentos para que cada um faça a sua parte, cada um se doe um pouco, porque o enfrentamento à pandemia não só é um dever do poder público, é um dever de todos. Secretário, a fase laranja ela foi pensada estrategicamente para a região da capital, entre outros municípios, sobretudo aqui na faixa litorânea. O Sertão e o Agreste preocupam de fato tão mais assim para que eles pudessem entrar na fase vermelha desde já? Olha, além de preocupar bastante o Sertão e o Agreste, a gente tem também um agravante pelo fato de que não temos lá na região Agreste, na região do Sertão, tantos leitos de UTI. Então a gente precisava restringir a circulação um pouco para ampliarmos mais leitos e tentarmos frear essa disseminação do vírus que tem ocorrido nos últimos 15, 30 dias. Secretário, voltando aqui para a nossa realidade, a capital, região metropolitana e outros municípios, como é que o senhor entendeu a resposta da sociedade para com essa medida? Porque o decreto colocando a fase amarela foi feito na última semana, se imaginava que ele iria durar os 7 dias, mas antes disso já houve essa mudança de ideia. Lógico que ficava aquela expectativa por uma resposta negativa por parte da sociedade. O senhor entendeu assim ou entendeu uma compreensão maior? Olha, Henrique, desde o início, tanto eu quanto o governador Renan Filho, a gente vem tomando as decisões com base na ciência. E a gente sabe que não vai conseguir agradar a todos. As pessoas têm as suas opiniões, alguns aprovam, outros discordam, mas o nosso objetivo é continuar esse trabalho de maneira transparente e com o único objetivo de salvar vidas. Se você observar o mapa nacional, hoje, a grande maioria dos estados estão colapsados. E Alagoas é um estado pobre, um estado pequeno, mas que tem feito a sua parte, valorizado e dado a condição de trabalho para os profissionais de saúde e estamos colhendo esses resultados nesse momento. Então, eu entendo a insatisfação de alguns, mas tenho a minha convicção de que a gente está num caminho certo e que a priorização da saúde tem que ser sempre a nossa primeira escolha. Vamos lembrar alguns pontos importantes da fase laranja, que Maceió hoje está, que é o funcionamento de estabelecimentos comerciais, sobretudo bares e restaurantes, até às 8 horas da noite, isso de segunda a sexta, vedado funcionamento de finais de semana. Shopping centers também passam a ter um horário mais reduzido do que o que estava previsto lá na fase amarela. Fiscalizações, secretário, elas também são importantíssimas para garantir que esse decreto seja cumprido. Como é que elas estão sendo pensadas? Olha, ontem, domingo, nós passamos o dia reunido, eu, governador, alguns secretários e também
o secretário de Segurança, o secretário Alfredo Gaspar. E definimos algumas ações a serem implementadas no âmbito da fiscalização. Isso vai ficar, como tem ficado durante todo o ano passado e esse começo do ano, a cargo da Secretaria de Segurança. E o secretário Alfredo se comprometeu a intensificar essas fiscalizações e cobrar e coibir esse tipo de abuso e de descumprimento das medidas de restrição. Seja do cidadão, seja do empresário, do comerciante, enfim. Seja de quem for, o desafio hoje é de todos. A gente precisa se unir e entender que Alagoas só passará a voltar o mais próximo à normalidade se a gente tiver a colaboração de todos. Não dá para a gente ficar de braço cruzado ou se aglomerando e sem usar a máscara, achando que num passe de mágica as vacinas vão trazer essa imunização de rebanho e as pessoas irão parar de ficar doentes. O que a gente tem observado é que isso leva um tempo e para isso a gente precisa da colaboração do cidadão. Secretário, chegaram algumas dúvidas para a nossa produção em relação ao novo decreto, como por exemplo nos shopping centers, fim de semana, praça de alimentação, tem algum termo específico para praça de alimentação? Elas podem funcionar em horários alternativos, não podem? Elas vão funcionar tal qual os shoppings? Essa é uma excelente pergunta para deixar claro para a população que praça de alimentação é similar a bar e restaurante. Então ela vai ter o mesmo regramento dos bares e restaurantes de rua, vamos chamar assim. Então, as praças de alimentação poderão funcionar de segunda a sexta-feira, fechando nos finais de semana. Assim também será as lojas de conveniência, de postos de gasolina, onde as pessoas têm se aglomerado, comprado bebida, ficando bebendo no espaço, no ambiente do posto. Então, isso aí também será regrado de acordo com as determinações para bares e restaurantes. Bom, praias também ficam com seus funcionamentos liberados, porém o serviço dos ambulantes, dos comerciantes, também gerou uma certa dúvida se eles podem funcionar os finais de semana, se não, explica pra gente. Olha, a gente tem também se preocupado bastante com as aglomerações em praias. Eu tenho conversado com os gestores municipais, com os secretários municipais de saúde das cidades litorâneas, para que a gente faça essa fiscalização conjunta. Então, nós iremos permitir esse funcionamento dos ambulantes, desde que cumpridos os protocolos sanitários. Muito bem. Aos finais de semana também, secretário? Aos finais de semana também. Bom, no final é reforçar a mensagem para que todos possam se cuidar e, a partir desse ponto, cuidar dos outros, utilizando máscara, prevalecendo o distanciamento e a higienização pessoal, né, secretário? Isso, esse é o grande objetivo e o grande desafio da gente aqui na saúde e você, cidadão que está assistindo essa entrevista. Use máscara, evite aglomeração para que você possa se salvar e salvar aquele que você ama. Secretário, muito obrigado por esses esclarecimentos. Reforço, lembrando que o governador, o secretário, a depender do andamento dos casos de coronavírus aqui em Alagoas, podem fazer modificações a esse decreto a qualquer momento. É por isso que é tão importante a colaboração de todos nós nessa luta contra a disseminação do coronavírus. O distanciamento continua sendo muito importante, o uso de máscara segue sendo essencial e se você puder, dentro das suas atividades, permanecer o máximo de tempo em casa possível, seria o mais indicado. Aglomerado lá de fora não é o mais legal no momento, até que a vacina chegue para todo mundo. Infelizmente, o calendário está se prejudicando, essa distribuição federal não está acontecendo a contento. Mas, até que isso seja normalizado, se cada um fizer a nossa parte, os problemas vão ser menores do que os que já foram vistos e observados em outros momentos dessa pandemia. Para a Band Nordeste, Henrique Pereira. No próximo bloco a gente continua falando da pandemia aqui no estado. Novas doses de vacina devem chegar a Alagoas ainda essa semana. Até já.